Olá, boa noite, tudo bem? Hoje no Influenciadores vamos receber um dos artistas mais completos que o Brasil já produziu. Seja na televisão, no cinema ou no circo. Marcos Frota é o influenciador de hoje aqui na TVC. Ele nasceu em São Paulo, capital, no ano de 1955 e desde criança já demonstrava o gosto pela arte de atuar. Também não escondia de ninguém o fascínio pelo mundo do circo. Hoje, aos 62 anos, é ator, produtor e empresário. Foi ele que ainda criou, desenvolveu e implantou a Universidade Livre do Circo no Brasil, a Unicirco, que tem a missão de preservar e, ao mesmo tempo, promover a milenar arte circense. Aqui ao meu lado, Marcos Magano Frota, ou simplesmente Marcos Frota. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Prazer estar aqui, Celso. Muito obrigado, viu? Marcos, alguns dos teus personagens, né, que você interpretou fazem parte da história da televisão brasileira. E nós vamos falar sobre isso ao longo desse programa. Mas o que muita gente talvez não saiba é que nós estamos diante de um pedagogo, é isso mesmo? Eu faço parte de uma geração lá de São Paulo que entendia que a educação poderia ser um instrumento revolucionário, né? Sou discípulo de Paulo Freire, estudei no colégio da Maria Nilde Marcelani e tinha na pedagogia essa minha contribuição para um mundo melhor. A gente era ingênuo, romântico, idealista e via na educação. Hoje os meus amigos, todos os meus amigos de universidade, de ginásio, de colégio, são todos eles educadores e muitos educadores sociais. Por isso que num determinado momento eu entendi que estava na hora de fazer o encontro entre as duas coisas, a arte e a educação, criando com a dona Ruth Cardoso a Universidade Livre do Circo. Mas quando você decidiu, né, naquela hora, naquele momento de fazer o vestibular, você tinha vontade de ser professor de quê, Marcos? Eu tinha vontade de ser diretor de escola. Uhum. Eu sempre fui um animador cultural, né? Um líder. Um líder, no sentido de agregar as pessoas e sonhar, e fazer com que elas sonhassem, sonhar junto com elas. Uhum. E o meu objetivo na vida, na época de estudante, era ser um diretor de uma escola pública no interior da cidade, no interior de um estado. Provavelmente ou Minas Gerais ou São Paulo. Por que Minas Gerais? A gente falou que você nasceu em São Paulo, mas você tem história. Eu nasci em São Paulo, mas com um ano eu fui para Guaxupé, uma cidade muito perto, muito próximo lá de Poços de Caldas, da divisa de São Paulo. Uhum. Tanto é que nós consideramos a capital muito mais São Paulo do que Belo Horizonte. Pela proximidade. Pela proximidade, pela comunicação, pela mídia, pelas escolas, pela influência comercial e cultural. E eu tinha, então, eu achava que verdadeiramente eu ia ser um educador. O teatro me pegou no meio da universidade, né? Enquanto eu estava fazendo a PUC, Paulo Betti me chamou para fazer a história do Marcelo Rubens Paiva no teatro. Marcelo Rubens Paiva é um articulista do Estado de São Paulo, um homem que escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho, foi um sucesso tremendo na época. É um menino que mergulhou numa festa de final de ano da universidade, sim. E ficou tetraplégico, perdeu os movimentos do corpo. Sim. E a partir daí, então, ele escreveu um livro com as suas memórias, né? Feliz Ano Velho, né? E criava toda uma situação para enfrentamento daquela questão da ele se tornou uma pessoa tetraplégica, um tetraplégico. Uhum. E a peça foi um sucesso imenso. A partir daí fiz aqui no Teatro José de Alencar, um teatro romântico para a gente, um teatro que tinha uma história. Um símbolo, né? É um símbolo. E em seguida fui para a Globo e são mais de 40 anos já. Imagina. Agora eu queria que você falasse um pouco como é que foi a tua primeira experiência como professor. Eu estou lendo aqui que você chegou a lecionar na Escola de Artes Visuais de São Caetano do Sul. Exatamente. Eu fui convidado pelo Ulisses Cruz para fazer parte de uma equipe de arte educadores. Uhum. Eu era professor da Escola de Artes Visuais, uma escola símbolo, até hoje, tá? Acabou de completar 50 anos agora. A Escola de Música, por exemplo, é de gabarito internacional. E eu dava aula de teatro e artes visuais para as crianças.
foi o meu primeiro emprego da minha vida. Foi quando eu me casei, tive os filhos e tal. Eu era professor em São Caetano, que é uma cidade símbolo de referência, né? De qualidade de vida, etc e tal, né? E foi ali meu primeiro emprego. São Caetano e a Fundação das Artes é responsável pela formação do meu caráter, sabe? Isso é, para um artista, para uma pessoa pública tal, é fundamental. Talento sem caráter não prospera. Não tem como. Não tem como. E o talento sozinho também não funciona. O que funciona é a vocação. O talento está perto da paixão, a vocação está perto do amor. O talento é lúdico, a vocação é a essência do caráter. E quem me ensinou esses princípios, esses valores, foi o período que eu dei aula para as crianças em São Caetano do Sul. E você faz questão de estar sempre compartilhando o conhecimento? Qual a importância desse compartilhamento? A gente recebe e repassa, né? Hoje, então, com 40 anos de carreira, 62 anos de idade, pai de 4 filhos, viúvo, uma presença nacional, aonde eu vou, e eu procuro, então, quando eu tenho a oportunidade, provocar a reflexão. A gente passa por um período brasileiro muito especial, no bom e no mau sentido. Como é que você vê essa instabilidade toda que a gente está vivendo? Eu acho uma grande oportunidade para que uma nova geração seja convocada, sabe? E que ocupe os seus espaços, né? E para nós, educadores, artistas, jornalistas, formadores de opinião, sim. assumir a responsabilidade na nova formação, na formação de uma nova geração de brasileiros. Gente verdadeiramente lúcida, distante das drogas, capaz de conduzir o Brasil ao seu destino de grande nação do terceiro milênio. Com todos os problemas, é daqui que nasce a luz. É daqui que vai iluminar as grandes questões da humanidade, como a questão do meio ambiente, como a questão da imigração, Sim. como a questão de uma reinvenção da atividade política, acabar com esse preconceito com a classe. Sabe? Isso só é possível com uma nova geração. Gente com outro olhar, com uma outra atitude, com uma outra pegada, como fala o pessoal, se utilizando de toda a tecnologia, da era da tecnologia globalizada, mas para reverenciar determinados valores e princípios, por exemplo, como o caráter, que são essenciais na formação de um povo, né? O Brasil é a nação mais aguardada agora no terceiro milênio. A gente está um pouco confuso agora. A gente está um pouco embolado em algumas questões que não são tão nossas, são mais antigas. E que a gente tem que se desvencilhar disso, porque o caminho que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem diante do mundo, diante do planeta, é muito grande. Você falava de caminho aí, eu vou voltar um pouco no teu caminho. Você lembra do teu primeiro papel ainda na Escola de Artes Visuais? Claro, eu fiz a cerimônia do adeus, a gente contava a história do coronel Delmiro Gouveia, que implantava hoje o que é hoje a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, sim, né? Sim. Foi ele um desbravador, um empreendedor, um maluco o beleza. Nordestino Delmiro Gouveia, né? Delmiro Gouveia, foi no cinema quem fez foi aquele ator fantástico da Globo, o senhor Rubens de Falco, da Escravizaura, o pessoal mais velho aí sabe do que eu estou dizendo. Foi meu primeiro espetáculo. Eu e a Cássia Kiss. E já tratava do circo, porque era uma companhia circense que contava as histórias em cada cidade que chegava. E uma delas foi a história do Delmiro Gouveia. A direção do Ulisses Cruz, o texto do Maurício Segal, marido daquela atriz fantástica, Beatriz Segal, e comigo no elenco estava a Cássia Kiss, que é hoje um dos maiores destaques da Rede Globo de televisão. Marcos Frota é dono de uma boa memória? O ator tem que exercitar a memória, né? Então, por exemplo, eu faço um exercício bobo. Eu não ponho nome nos números. Se você me dá o teu número de telefone, eu não vou colocar lá Celso Tomás. Eu vou deixar o número ali. Porque vai 85, pai, é do Celso. E aí então, eu vou começar, a minha memória é motivada a estar sempre em estado de exercício, né? E se você está falando que a tua memória é boa, Marcos, normalmente quem começa no teatro não demora muito ou acaba chegando à televisão. E a tua primeira experiência em televisão, quanto tempo depois ela veio de você ter iniciado no teatro? Eu comecei no teatro em 79, Sim. Né? Na Fundação das Artes com esse espetáculo, Sim. O Coronel dos Coronéis. E eu cheguei na Globo em 83 para 84. Certo.
Então eu considero aí uns 5 anos de ralar, viu? Ralei muito no teatro, era casado, 2 filhos, pequenininhos, e dava aula o dia todo, era motorista de táxi, de frota, de táxi Uber, o que seria o Uber hoje, né? O táxi de diária. Uber tal. de antigamente. É, o Uber, e eu ralava e aí ia pro ensaio. E ia sem ganhar nada, no teatro a gente não ganha nada. Por a amor? passagem, por amor e por curiosidade, por inquietude. É isso que move, né, a juventude e os nossos sonhos, né? A inquietude, né? Você não tem todas as respostas, pô. Então, a inquietude, a curiosidade, a atitude sagrada diante do que você quer saber, porque tem um respeito muito grande por tudo aquilo que você faz, é o que me movimentava. Então, mas em 83 para 84 eu já chegava na Globo fazendo uma novela que era um sucesso estrondoso chamado Vereda Tropical. Eu era o Supertel. Eu era um menino gago, tímido, que usava um óculos muito em função do Clark Kent e tal. Uhum. E de repente eu me irritava, tirava o óculos e saía voando pelos céus de São Paulo, com a tecnologia daquela época. Imagine isso em Não, meados dos anos 80. Pô, eu ficava pendurado num helicóptero com um cabo de aço aqui, voando em São Paulo, e a câmera me pegando ali e tal. Um sucesso incrível. E depois o personagem já teve um desdobramento no segundo tempo da novela. Sim. E eu consagrava um dos maiores poetas da música popular brasileira, que era o Cazuza. Eu virei o Cazuza. Eu deixei de ser o Supertel para virar o Cazuza. E a música era Estou Pedindo a Sua Mão, que era o maior. Que é um dos grandes clássicos até hoje. Que é um dos grandes clássicos até hoje, gravado por Caetano Veloso, por Ney Matogrosso, etc. e tal. A música tratava da carência, não, mas da fragilidade, do sentimento de rejeição de um personagem. Depois eu fiz em seguida, assim, como de bate-pronto, a série Anarquistas, Graças a Deus. Eu era filho um dos irmãos da Zélia Gattai, esposa do Jorge Amado. Aquilo foi direto para uma minissérie. Eu inaugurava um horário especial na Globo às 10 horas, que foi incrível, como prestígio. Não havia, até aquele momento não havia aquele horário. Havia, mas era sempre experimental. Não constante. Exatamente. E a partir dali criou. E aí depois pedi para a novela, para o Daniel Filho, para a Rede Globo, fazer uma novela sobre o circo, que era todo o exercício da minha paixão, do meu amor, da minha vibração, e fizemos Cambalacho. De lá para cá foi quase que enfileirando uma em cima da outra. Uma atrás da outra. O quanto que a televisão mudou a tua vida, modificou a tua carreira? Primeiro que eu confesso aqui para você, para o espectador, que eu caí em todas as ciladas e cometi todos os erros da minha profissão, né? Uma vaidade exacerbada, uma falta de concentração, de foco. Tudo porque você experimenta uma popularidade imensa num país que hoje, por exemplo, tem mais de 200 milhões de brasileiros. Você teve dificuldade, né, de lidar com tudo isso no início? Tive. Pisei em muita casca de banana, né? Que a vida coloca, sabe? Comprometi um pouco a minha vida pessoal, familiar. Sim. Fiquei viúvo, entendeu? Meus filhos, enfim, você paga um preço por tudo, né? Uhum. Mas também é difícil você estar na chuva e não se molhar, sabe? Você tem um encontro com aquilo tudo. Eu vivi intensamente, né? Uhum. Tudo que a televisão pode proporcionar ao ator enquanto popularidade, enquanto sucesso, enquanto fama, enquanto oportunidade, enquanto viagem para o mundo inteiro. Você vai representar o teu país em vários lugares, etc. e tal. Eu faço parte de uma geração, graças a Deus, de atores brasileiros que teve o tapete vermelho em todos os sentidos, entendeu? Por isso cabe a mim agora a retribuição, a gratidão e o ato da retribuição. Porque você agradecer, você pode agradecer em casa também quietinho, obrigado. Mas o ato da retribuição, você tem que retribuir aquilo que você recebeu. E o circo que me dá essa santa oportunidade. O quanto é bom olhar para trás e se autoanalisar, Marcos? Maravilhoso, porque você tem humildade, modéstia, quantos erros, né? Quantos equívocos, quantas decisões erradas, quantas escolhas completamente inconscientes, sabe? E que você se compromete a você mesmo e compromete as pessoas que gostam de você também. Então tem muito, sabe, quando você atinge o princípio da maturidade, eu sou de 55, estou completando 63 anos agora em setembro, eu estou no princípio da maturidade, maravilhoso poder olhar para trás sem receio de nada, sabe? E aprendendo
perdoar a si mesmo, né? Quer dizer, somos todos humanos, cometemos muitos erros gravíssimos, mais leves, mas é a gama da vivência e o dia a dia que transforma você naquilo que você é hoje, né? Porque o que importa é o hoje. O amanhã é o resultado das suas escolhas. O ontem passou. Você deve amar com o perdão, com a gratidão, sabe, com um sentimento confortável por tudo aquilo que passou. Mas o presente é o que conta. Nós somos a soma de tudo que veio. E o que virá, será a soma das nossas escolhas. Por isso que a vida é tão incrível e tão espetacular. Marcos Frota é o influenciador de hoje aqui na TVC. Não sai daí, a gente volta já.